Olá, amigos! Que bom que estamos aqui mais uma vez para fazermos juntos a recapitulação da Escola Sabatina, que na verdade é um estudo sistemático da Palavra de Deus, da Bíblia, onde todos os sábados nos reunimos aqui na igreja e fazemos a recapitulação daquilo que estudamos durante a semana. Esse trimestre, como nós já falamos, estamos estudando o tema O Grande Conflito. E o tema dessa semana é Fé contra todas as dificuldades. E hoje nós temos aqui a presença do nosso querido irmão Reginaldo. Minha saudação, é um prazer poder estar com vocês e esperemos que aqui nós cresçamos, né? Quando vamos estudar aqui, recapitular essas lições e assim crescer em fé. Amém. O nosso querido pastor Haroldo. Um prazer pela segunda vez estar aqui com vocês, participando do estudo da lição. Na realidade, mais uma recapitulação do que um estudo, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Tudo bem. Querido irmão Wagner. Feliz sábado a todos. Que você possa estar se sentindo bem onde você estiver. Saiba que Deus, o mesmo Deus que está conosco, que está com vocês aí, e que a gente possa aprender, né? Cada dia mais. Amém, amém. O título, o texto para memorizar, o texto da semana, ele se encontra em Salmos, capítulo 119, versículos 11. Porém, antes de fazermos a leitura, eu gostaria que o pastor Haroldo fizesse uma oração. Oremos. Pai bondoso, nesse momento vamos recapitular a tua lição, os ensinos, que possamos aqui juntos absorvermos e extrairmos o melhor, o que é de mais relevante em tua palavra. Amém. Abençoe a cada um de nós, abençoe a cada ouvinte. Nesse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você lê o texto para a gente, Wagner? Leio sim. Salmo 119, 11 fala bem assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muito bem. E o tema dessa semana, como nós estudamos aí ao longo da semana, é justamente aqueles reformadores que muitos deles deram a vida pela verdade, pela palavra, né? Então aqui esse texto, ele vem dizer justamente isso: guarda a tua palavra para não pecar contra ti. E nós vamos ver que muitos desses reformadores, eles preferiram morrer a rejeitar a palavra, a verdade, que é a palavra de Deus, né? Exato. Bom, vamos partir para o título, né? O título diz que, entra aí na nossa tradução, guardar. A palavra hebraica é tsafanit, quer dizer esconder, proteger. Por que essa palavra esconder? Porque a palavra de Deus, ela germina. Quando fala em germinar, a gente lembra de quê? De semente. Isso. Quando a gente vai fazer um plantio, o que é que a gente faz? Abre a terra, coloca a semente e esconde a semente debaixo da terra. E no devido tempo, o que é que essa semente faz? Ela germina. Ela germina, apesar de estar escondida, brota lá dentro da terra, germina e vai saindo, senão ela sai forte. Então, quando Davi diz esconder a palavra, é no sentido de trazer a palavra para dentro de mim, para no devido tempo ela amadurecer, germinar. Ou seja, para a gente ter uma edificação. Porque, às vezes, quando a gente vem para o texto de maneira supérflua, ali por alto, guardar. Guardar é algo que fica guardado e está ali. Mas no hebraico, tsafanit quer dizer esconder. Esconder, mas com o objetivo de que a palavra no coração, ela germine. E hoje, como nós somos sabedores, na época as pessoas achavam que a gente sentia tudo com o coração, mas hoje, se a gente fosse atualizar esse texto, a gente diria assim, ó: escondo a tua palavra na minha mente, guarda ela dentro da minha mente, para que ela germine, ela brote, ela frutifique dentro de mim. Ou seja, o intuito da palavra é trazer dentro da nossa vida um broto, um germinar, né? Alguns antigos, eu não sei aqui, quem aqui tem mais de 10 anos aqui, talvez você que nos assiste aí, lembre de uma palavra chamada vingar. Interessante, muitas pessoas usam a palavra vingar no termo de vingança. Alguém fez algo ruim, eu vou lá e vingo. Mas para o agricultor, a palavra vingar tem uma outra conotação. Exatamente. Olha,
aquela flor vingou, ou seja, ela brotou, mas frutificou, deu fruto, vingar. Ou seja, trazendo isso para uma atualidade, o intuito que quando Davi escreve isso é fazer com que a palavra brote ou vingue na nossa mente. Verdade. Que ela nasça. O intuito é nascer. Pronto, achamos uma palavra mais adequada, nascer. Traz a palavra, esconda ela dentro da nossa mente para que ela nasça. Por quê? Muitas pessoas, eles têm o conhecimento da palavra, mas ela não germina. Verdade. Só o conhecimento, ou seja, é o conhecimento que não muda, não me transforma, não me edifica, não acontece nada. É um conhecimento superficial. E o intuito da palavra é germinar para que provoque mudança. Por exemplo, a primeira mudança que acontece numa semente, ela é deixar de ser semente e passar a ser uma plantinha. Depois de ser uma plantinha, ela vai virar uma planta maior, até vir as flores e frutificar. Ou seja, a palavra de Deus em nós tem que fazer a mesma coisa. Às vezes a gente está cheio de conhecimento e azedo por dentro. Eu me lembro de um professor de teologia, um doutor chamado Luiz Nunes, um professor nosso, ele dizia assim, ó, conhecimento bíblico sem missão azeda. Ou seja, o que é que adianta conhecer tanto da Bíblia e eu não praticar, não fazer nada? Resolveu alguma coisa? A semente não germinou. Não germinou. Ela azedou, está ali dentro. Então, o intuito aqui, quando Davi menciona, e é o intuito de abrir a lição, fé contra todas as dificuldades, é que a gente precisa trazer a palavra para a nossa mente, para que ela possa germinar. E quando ela germinar, ela vai produzir frutos. E os frutos, aí a gente faz um paradoxo aqui com os frutos do Espírito Santo. Sim. Ou seja, quando ela germina dentro de mim, eu vou andar em novidade de vida. Eu vou ser diferente. O que é que acontece? Às vezes, muitos cristãos dizem amor. Você entra numa igreja, todo mundo fala de amor. Mas quando alguém erra, todo mundo senta o cacete. Todo mundo bate. E cadê o amor? Verdade. A palavra frutificou? Germinou? Brotou? Eu critico o meu irmão, falo mal dele. A palavra germinou dentro de mim? Nada. Eu só sou um mero conhecedor de Bíblia. Só fui informado. Interessante é que o Evangelho, ele não só informa, ele transforma. Isso mesmo. O objetivo do Evangelho não é trazer a informação, é transformação. E, infelizmente, a maioria das pessoas ficam no campo da informação, enquanto o ideal é chegar no processo da transformação. É isso mesmo. Enquanto o pastor vem divulgando sobre esses pontos aí, né, teológicos, as origens aí de algumas palavras, o significado mais profundo, eu fico pensando no que a lição tem apresentado aqui também sobre exemplos práticos vividos por pessoas no passado. Homens e mulheres que viveram durante a Idade Média e que tinham um norte, eles tinham um sentido para a vida. E o sentido era tão assim marcante na experiência deles que quando eles se deparavam com a condição de ou renunciar ou morrer, eles preferiam morrer. Porque eles na morte deles, eles tinham durante a vida um sentido para tanto. Na cabeça deles havia assim uma ideia. Por que eu morrer por uma causa se eu não vivo por ela? Por que eu não tenho uma experiência de vida? Jesus, por exemplo, quando estava na cruz, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Alguém para fazer isso, para orar dessa forma, inclusive vale lembrar que também Estevão orou de forma semelhante. Por quê? Porque ele tinha convicção de que a vida dele fazia diferença. O estilo de vida que ele levava, as escolhas que ele fez, e como eles tiveram que lutar contra tudo e contra todos para permanecer no caminho, os levaram a um diferencial de vida, de tal maneira que quando chegou o momento da pressão para que cedam, eles preferiram morrer do que ceder. A experiência cristã é exatamente essa que nós precisamos levar. Você que está nos ouvindo pode pensar nisso também, né? Claro, pegando também aqui o gancho do que o pastor disse. Que adianta eu ter um acúmulo de conhecimento
se esse conhecimento todo não transformou minha vida, não deu um sentido, não deu um significado, não trouxe um propósito firme. Porque com certeza quando eu chego a esse nível, aí eu vou ser um verdadeiro mártir. Eu acredito que todo cristão, genuíno, ele é um mártir em potencial. Se ele é um cristão genuíno, ele é um mártir em potencial. Se tiver que passar pela prova da morte, ele passa e ainda passa feliz, né? Alguns até cantaram da Idade Média, morreram queimados e cantando, né? Estavam sendo queimados e cantando. Então, agora, interessante, Reginaldo, quando a gente entra dentro da menção dos mártires, os mártires eles só se tornaram mártires devido à palavra ter germinado. perfeito. Porque se não tivesse germinado, eles só teriam a informação. Exatamente. E o que leva eles para essa etapa extrema, vamos dizer assim, igual você mencionou, deles serem mártires, morrerem por uma causa, foi porque eles permitiram que a palavra foi guardada, houve o conhecimento, mas houve a frutificação. Se sem a frutificação, não teria acontecido o martírio, né? Eu me lembro, verdade, eu me lembro no Grande Conflito mesmo, estudando o Grande Conflito, tem um momento em que a senhora White, ela descreve a experiência de Jerônimo, que fugiu para não ser morto. Ele tinha o mesmo ideal de vida, o mesmo propósito de vida que João Hus. Ele viu o seu colega ser sentenciado à morte. E por isso ele temeu a morte e correu. Depois que correu, olha só como o martírio é inevitável. Ele correu, se escondeu, mas para viver como? Como é que eu vou viver como um covarde? Como é que eu vou renunciar a todas as coisas que eu aprendi junto com meu amigo João Hus? Não faz sentido eu viver se eu estou vivendo negando tudo que me trouxe satisfação, alegria e prazer. Foi assim que Jerônimo resolveu vir e assumir sua fé e também ser morto. E lembrando que ele chegou ao ponto de rejeitar, né, a fé que ele professava. Sim. E aí ele se arrepende e confessa que dos pecados que ele cometeu, o que mais atormentava ele foi esse, de ter chegado ao ponto de, com medo da morte, renunciar àquilo que ele acreditava. E aí ele confessa que ele volta atrás, né? Ele Sim. fala que de modo nenhum ele rejeitaria a crença dele, que é a palavra, que é baseada na palavra de Deus, nem a dele, nem de João Hus. E aí ele foi sentenciado, infelizmente, e morreu como mártir, né? Ok. Eu vou querer que você dê prosseguimento. Certinho. Então, a gente vê aí que na lição de domingo fala justamente isso, né? A palavra de Deus somente. Então, pegando o exemplo que o pastor deu da semente, o pastor estava falando, eu me lembrava também, pastor, da parábola que Jesus contou da semente que cai à beira do caminho, né? E tem um detalhe, essa semente, quando é guardada, como o pastor falou muito bem, dentro do nosso coração, da nossa mente, ela germina e depois ela tem que enraizar. Ela tem que criar raízes profundas. E eu imagino que foi isso que aconteceu com esses mártires, como Jerônimo, João Hus, Wesley. Sem raiz não tem uma Não árvore. tem, né? Então, quando você está com a palavra de Deus enraizada dentro de sua mente e seu coração, não tem como não acontecer a transformação. E aí, pegando a parábola que Jesus falou, quando a semente cai em solo rochoso, ela não tem como enraizar. Aí ela pode até brotar, germinar, mas ela morre e não dá os frutos, né? É o que a gente vai ver estudando aqui ao longo das semanas, né? E assim, como a gente vê o decorrer da semana aqui no estudo, fala sobre John Wycliffe, né? Wycliffe, mas eu quero falar muito sobre o William, né? William Tyndale, né? Que ele fez a Isso. tradução da Bíblia. Exatamente, Tyndale. Como é que se pronuncia mesmo? Tyndale. Tyndale, né? Aí eu fico analisando aqui, gente, é que assim, isso aqui aconteceu basicamente cerca de 500 anos atrás, em média. Para mais, um pouco, né? Mas que veio acontecendo. Mas esses martírios todos, cerca de 500 anos. Bem recente, né? Bem recente. Pessoas sendo mortas na fogueira pela Igreja Católica, aprovada pelo Papa. E a gente começa a analisar que será que a gente não corre risco disso aqui acontecer novamente?
Na realidade, ela nunca deixou de acontecer, né? Nunca Até deixou de hoje acontecer. a Sim. perseguição ela existe. Exatamente. E aí o que eu fico parando para analisar é assim que essas pessoas, o William, né, ele suplicou, né, antes da sua morte, ele suplicou para que o rei James, né, ele pudesse traduzir para o inglês a Bíblia, né, Ele suplicou para que Deus abrisse os olhos do rei, né? e isso abrisse os olhos do rei, exatamente. 4 anos depois foram traduzidos Foram quatro traduzidos. Bíblias do... Aí A assim, a onde a gente- gente tem a tradução hoje da King James, né? Exato. O rei James da Inglaterra. Então, assim, a gente começa parando para analisar que essas pessoas morreram não foi em vão. Não, de forma nenhuma. Sangue foi derramado para que esse conhecimento, para que o conhecimento que o pastor tem, Reginaldo tem no Apocalipse, isso tudo seja hoje expresso por a gente, expressado por nós aqui e levando também para vocês. Sangue teve que ser derramado. Então, assim, pessoas queimadas na fogueira, isso é um horror. E eu paro para analisar que, assim, a nenhum momento sequer eles rejeitaram, né? De forma alguma. Ok. E essa Bíblia, ela, a King James, né? A tradução dela, hoje a gente tem acesso, né? A tradução aí da King James. Todos nós aí é fácil comprar uma King James aí. Exatamente. Exato, é. E assim como o Wesley, né, que traduziu para o inglês, eu acredito que foi a primeira Bíblia a ser traduzida para o inglês, foi ele que fez, né? John Wycliffe. Foi Wycliffe, né? Sim. Wesley Isso, Johnny. é um outro mártir, mas foi Wycliffe que fez essa tradução. E, inclusive, não me interrompendo, Fábio, mas, Sim. inclusive, teve da tradução, como a gente vê aqui, da tradução de Wycliffe, que teve algumas coisas que... Precisou ser corrigido, né? Tal. Precisou ser corrigidas, né, na questão da tradução, mas 83% foi utilizada, no caso 76% foi do Antigo Testamento, foi aproveitado da tradução de John Wycliffe, e 83% do Novo, para no caso a tradução de John Wycliffe Da para King Bíblia James. King Né? James, exatamente. Ou seja, praticamente todo o material que foi feito por eles foi utilizado na tradução da Bíblia King James. Exatamente. E assim, Deus você vê, ó, Deus ele utiliza tanto pequenos, aqueles que morreram ali, queimados na fogueira, como também os reis. Porque se Deus William, ele suplicou a Deus, né, para que abrisse os olhos do rei, ou seja, de James, e foi aberto, e 4 anos depois foi traduzido, né? Exatamente. Então, teve um propósito, né? Teve um propósito. Na lição de segunda, a gente praticamente já comentou também, que é transmitindo a palavra de Deus, que foi o que esses homens mártires fizeram, né? Eles lutaram, guerrearam contra aquele sistema que dominava naquela época, chamada a época das trevas, né? O período de escuridão. Período de 1260 anos, cerca de 1260 onde houve um domínio de um poder que proibia a leitura da Bíblia, né? As pessoas que fossem pegas lendo a Bíblia eram tidas como hereges e condenadas à morte, né? E a gente vai ver que foi nesse período também que um outro grande homem da história do cristianismo, que foi Martinho Lutero, ele estudando numa biblioteca, ele encontrou um exemplar da Bíblia em latim, e quando ele lê aquele exemplar, ele fica encantado, né? E a lição diz que aquelas verdades bíblicas saltavam como se estivesse saltando ali nas páginas, porque era uma época de tanta escassez de conhecimento bíblico, só quem tinha acesso à Bíblia, né, era os clérigos lá da igreja medieval. E falando em um período, né, Fábio, que um período em que a estimativa de vida das pessoas era cerca de 40 anos, né? Sim. E assim, era pouco tempo para essas pessoas poderem ter conhecimento da palavra de Deus. Exatamente. E assim, um período que eu fico para analisar também, Fábio, que o padre, né, ele quando pregava não, quando ele ia Fazer a missa. fazer a missa, era de costas. Tinha todo um ritual, né? Tinha tudo que podia, que eles faziam ali, que não tinha nada na Bíblia. Tradições que foram colocadas, indulgências que eram cobradas, vendia-se pedaços do céu. Sim. A própria crença do purgatório, Sim. nesse período, foi extremamente, né, colocada ali entre eles. Então, assim, tradições que nada condizem com o que está na Bíblia, É isso né, mesmo. quando você para ler.
Exatamente. Nessa parte de terça, o que está em destaque é a maneira como nós manuseamos a Bíblia, né? E podemos fazer como divisor de águas, né? Para romper barreiras, para trazer à luz a verdade, mas muitos podem também fazer para distorção e para perdição deles mesmos, né? Usam a Bíblia de forma errônea. Paulo, ele fala isso, nas suas cartas ele fala isso, Jesus advertiu a respeito disso, sobre as traduções. Pedro também alegou, olha, sabemos primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular interpretação, porém os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. E essa mesma certeza que nós temos de que o Espírito trouxe a revelação da palavra, das Escrituras, também nos é garantida ao longo da história pelos homens que defenderam as Escrituras, pelos homens que participaram nas traduções. E por mais que algumas traduções não fossem tão favoráveis, né, à verdade, ela ainda assim ela não compromete o todo, né, da palavra de Deus. Exatamente. Não compromete. Eu me lembro de uma discussão que uma vez um dos nossos grandes líderes adventistas fez. Ele participou de uma discussão assim, saudável, né, construtiva, com o líder da Sociedade Bíblica Brasileira. Ele foi lá discutir com ele para alegar sobre um texto bíblico que não estava muito bem traduzido para o português. Né? Lucas 16, quando fala, a lei e os profetas profetizaram, ou duraram, no caso lá, duraram ou revigoraram. Até João. Aí ele foi argumentar com ele que estava errada o pastor adventista estava dizendo, estava errada aquela tradução. Vê se corrige aí na Sociedade Bíblica, está errada essa tradução. Porque aí o tradutor, o responsável pela tradução, disse, porque no original nós não temos uma palavra, nos originais das Escrituras não aparece uma palavra para a gente substituir e tirar esse duraram ou revigoraram aí. Não existe. Aí o pastor adventista disse, tem um outro texto em Mateus que conta apresenta a mesma frase. E lá diz, a lei e os profetas profetizaram até João. Então, se tem nas Escrituras, em outra parte das Escrituras, uma referência, pegue esse texto aqui, que você não tem uma palavra para traduzir, uma palavra original, falta palavra para traduzir. Na verdade, era o verbo que faltava lá em Lucas, né? Você vai e coloca o mesmo, para você ser fiel. A profecia da vinda de Jesus, né? Para a profecia sobre Jesus. Isso. Para que você seja fiel à Bíblia, fiel ao texto bíblico. Pega outro texto e usa como referência para a tradução. Exatamente. E aí ele concordou com o pastor. Porém, não corrigiu. Tá certo, é isso mesmo. Quando a nova tradução foi apresentada, continuava com os mesmos erros. Ou seja, traduzir não é fácil. Porque às vezes você tem uma palavra no idioma que você está trazendo e que você não encontra algo na sua língua correspondente a ela. Por exemplo, você tem ali na tradução de João 3,16 a palavra tal. Porque do grego a gente não consegue extrair a conotação do grego para o português. A imensidão, a grandiosidade. Então a melhor tradução que você chega próximo ali é a palavra tal. Não tem jeito. Ou seja, há uma máxima que diz assim, todo tradutor é um traidor, né? Mas por quê? Existe essa dificuldade. Traduzir Exatamente. não é fácil. Não é fácil. Isso mesmo. Então o autor da lição aqui fala também que esses versos, temos a certeza de que é o mesmo Espírito que inspirou os escritores bíblicos nos guia enquanto lemos as Escrituras. Acompanhou os tradutores e nos acompanha também quando estudamos as Escrituras. Então o ouvinte pode estar certo disso, que o Deus do passado, que inspirou, que deu origem às Escrituras, que trabalhou no meio dos tradutores, apesar de todas as dificuldades, também opera no seu coração, na sua vida, se você se predispor a buscar a palavra de Deus como prioridade da sua vida, como o seu norte, né? Como aquilo mesmo que Davi descreveu. Quanto amo a tua palavra, guardei elas no meu coração, para não pecar contra ti. Coloca a palavra de Deus como o máximo para ele, lâmpada para os meus pés,
Sem elas, eu não tenho direcionamento, eu estou à deriva no mundo, eu estou perdido. Então, a palavra é a base para o nosso norte, para os nossos horizontes ficarem mais assim claros diante de nós. Sem a palavra, não chegamos a lugar algum. Muito bem. E muito interessante isso que você falou aí, Regi, porque a gente vê hoje muita discussão com relação à credibilidade do texto bíblico que temos hoje. E aí, voltando aqui a falar sobre os grandes reformadores e os mártires, houve um diálogo entre John Knox e a Rainha Maria da Escócia, né? Da Escócia, onde João apresentava os fatos como ele acreditava e a igreja medieval tinha suas doutrinas, suas tradições. E a rainha fala assim, eles dizem que eles estão com a palavra, você diz que você está com a palavra, em quem vou acreditar? E aí John Knox diz para ela, acredite em Deus, leia a Bíblia, porque a Bíblia vai ser clara para você, como o próprio Deus te falando para ti, né? Mais ou menos isso que ele respondeu para ela. Então, temos que ter essa convicção de que o que temos hoje aqui em nossas mãos é, de fato, a palavra de Deus. Não precisamos colocar dúvida, porque a própria palavra ela se explica, se interpreta. Aí, só que, às vezes, algumas pessoas querem dar suas interpretações pessoais para a Bíblia e acaba criando confusão. Na realidade, o que a gente tem é que a própria Escritura, ela se tem a própria Escritura, ela se demonstra sua própria autoridade. Exatamente. Ou seja, quando ele chamou a atenção não para um e nem para outro, mas para a Bíblia, ele diz assim, olha, a verdadeira autoridade está na Bíblia. Examina, estude, leia, que Deus será revelado para você. Exatamente. E assim, algumas pessoas que ainda duvidam dela, se os irmãos aí que estão nos assistindo quiserem pesquisar também, mas nós temos a mais antiga descoberta dos escritos bíblicos são os manuscritos do Mar Morto, né? Exatamente. E aí, assim, manuscritos, se o pastor me corrige, de cerca de 200 anos antes de Cristo, né? Em média. São os escritos antigos, né? Que não são os originais. Não são os originais. Os São originais cópias. nós temos, mas as cópias mais antigas, pastor Rodrigo Silva, que é doutor em arqueologia da nossa igreja, ele explica que cerca de 99% daquilo que foi lido está completamente como está na nossa Idêntico. tradução hoje. Inclusive, tem o Google, ele tem um site, uma plataforma onde ele disponibiliza esses manuscritos, né? E a gente consegue ler, né, nitidamente lá os manuscritos, e quando se compara com o que temos hoje, é praticamente a mesma coisa. Os manuscritos do Mar Morto é do século III a.C., né? Creio que sim. Século III a.C. E, inclusive, o livro de Isaías está praticamente o livro todo intacto. Exatamente. E aí você consegue ler o livro de Isaías todo e está exatamente como a gente tem a tradução de hoje. E assim, a gente pode pensar assim, mas aqueles antigos, eles traduzindo, eles não poderiam estar deturpando, modificando alguns escritos. Primeiramente, uma coisa, quando a gente vai falar da confiabilidade na palavra de Deus, naquele período não tinha facilidade nem de papel e nem de caneta. Sim. Né? A dificuldade, você escrevia em coros, né? Escrevia às vezes, em algumas regiões, talhando, né, o próprio couro ali, né? Sim. Ou com algumas madeiras, né, e tal. Exatamente. Então, assim, e também o escriba naquele tempo, a pessoa que iria reescrever aqueles escritos, eles tinham que ser fiéis àquilo ali, porque quando fosse apresentar ao público, tinha que estar conforme aquilo que estava no antigo, né? Exatamente. Então, assim, é de extrema confiança você imaginar o trabalho do escriba naquele tempo. Tanto que nos dias de hoje, em Israel, existem escribas e, assim, eles reescrevem a Torá, mas existem pessoas ali para poder conferir, né? É isso mesmo. Um trabalho muito sério. E aí a gente tem os escritos da Caverna de Qumran, né? Sim. Que são, assim, com uma qualidade extraordinária para análise e exame. É um grande achado aí os manuscritos da Caverna de Qumran. Exatamente. Ou seja, tudo isso mostra a confiabilidade da Bíblia do jeito que nós temos hoje. Não houve alteração. Claro que, quando se fala de tradução, de copiar texto, ser humano fazendo isso pode ter um equívoco ou outro, mas no geral a doutrina bíblica não foi alterada, né?
A gente veio na lição de quarta-feira, né, que fala sobre Cristo somente a graça. Somente Cristo, somente a graça, né? Essa era a tônica dos reformadores. Eles não aceitavam nada que fosse além de Cristo e nada que fosse além da graça e das Escrituras, né? Ele tem aquela máxima, salvação pela graça mediante a fé. Graça e fé, né? Salvação pela graça mediante a fé. Havia alguns solas, né? Sola as Sola escrituras, as escrituras. sola É a o credo, graça, né? só a fé. Sola fide, As né? sola as escrituras só entra dentro do Cristo. credo, né? O credo. Solamente as escrituras somente. Já faz parte do credo, ou seja, o que vinha de fora não era aceito como canônico ou inspirado, mas sim o livro sagrado, solamente as escrituras. Exatamente. Interessante que o poder que dominava naquela época, eles utilizavam justamente o oposto. Eles ocultavam a escritura, proibiam a escritura e introduziam a tradição. E aí vinham esses reformadores e diz, não, só aceitamos a fé, só aceitamos Cristo, só aceitamos a graça e só as escrituras. Porque na realidade havia também muito interesse, né? Tipo, entrava as escrituras, mas havia os interesses também, principalmente políticos. Hoje você, no mundo cristão, você percebe que a Bíblia virou um negócio. Muita gente pega a Bíblia para dar suas interpretações Sim. absurdas, né? Esses dias eu estava vendo um camarada pregando, ele estava dizendo que Jesus estava meditando à beira da praia. Ele que insinuou explicitamente, disse explicitamente que Jesus tinha construído uma casa Na praia. na praia. É. Então você vê muitas aberrações em busca dos seus próprios interesses. E aqui vem um apelo para o ouvinte, que você deve não acreditar naquilo que as pessoas falam, mas na palavra de Deus. Então você examina a Escritura, e a própria Bíblia diz assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. E o Espírito Santo vai te iluminar. Isso mesmo. Hoje virou brincadeira. Cada esquina é uma igreja, cada esquina tem o seu jeito e virou um comércio. Virou um comércio, infelizmente. O que é totalmente divergente com os reformadores. Falando em questão de Bíblia, por exemplo, a gente falou de Tyndale, né? Ele traduziu copiou alguns exemplares da Bíblia e ele realmente vendia. Ele vendia para aquelas famílias que tinham condição de comprar e ele, com esse recurso que ele conseguia vendendo exemplares, ele ia só multiplicando, copiando novos exemplares. E quando a igreja medieval soube que ele estava fazendo isso, um dos seus, não me lembro qual o título lá, se ele era bispo, enfim, ele comprou todo o estoque de Bíblia que Tyndale tinha na intenção de queimar e destruir, acabar com o trabalho dele. Só que ele não sabia que com aquele recurso, Tyndale e seus colegas conseguiram ampliar a produção das escrituras sagradas naquele tempo. E outra, a gente deve enxergar a palavra de Deus também. Às vezes, há muitas pessoas que nesse momento estão entrando em contato com esse estudo aqui, nesse vídeo, tão tristes. A palavra de Deus também traz alegria sobre a sua vida. Exatamente. Às vezes a gente parte muito com um jeito teológico e a gente esquece também que ela é eficaz na nossa vida. Sim. Né? Às vezes você está aí nos assistindo, está aí passando por batalha. A palavra de Deus também traz a vitória sobre a sua vida. Sim. E quando acreditamos nisso, né? Quando a gente se aproxima com fé, quando a gente procura realmente encontrar Jesus, a gente acha tudo isso na palavra de Deus. Imagine alguém que está sofrendo, né? E passando por um período escuro na sua vida e se depara com um texto que diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exatamente. Imagine. Tá Eu certo, estou né? num estágio de sofrimento terrível, mas eu sei que isso não é permanente, não é eterno. Passa. Vai chegar, a luz vai raiar, vai brilhar. Tem um outro ponto que eu queria considerar também, na parte de quarta-feira, onde fala sobre a luta de Lutero contra o erro, né, prevalecente nos seus dias.
em que a igreja atribuía a salvação das pessoas a uma série de coisas. Não é só esse negócio de Cristo, não. Eles pregavam, Cristo pregavam, mas também pregavam um monte de coisas junto, né? Cristo salva, mas também você se salva por outros métodos aqui. E vamos apresentar os outros métodos de salvação além de Cristo. Inclusive a igreja, eles diziam que a igreja salvava, né? A salvação estava na igreja. A igreja é o ponto de salvação. Agora, você que está aqui conosco, participando da lição, você pode analisar o seguinte. Essa reforma de Lutero, no sentido mais assim profundo da palavra, ela nunca aconteceu, de fato. Nas igrejas, em geral, nas igrejas ditas protestantes, no cristianismo moderno, a gente vê muita confusão em relação ao plano da salvação. Sim. A gente percebe isso de maneira muito clara, em que as pessoas, mesmo crendo que Jesus é o único Salvador, o único Redentor, o único que pode salvar a sua vida, ainda continua presas a um monte de coisas relacionadas com doutrina, com igreja, costumes herdados lá da época medieval e que leva a maioria a tomar atitude assim. Eu já participei, inclusive, uma vez de uma emancipação, um culto de emancipação de uma igreja, onde deixaria de ser grupo, passaria a ser igreja. E eu ouvi quando o pastor ele faz a pergunta para a membresia: você crê que a salvação é só pela fé? Se você crê, obra não tem nada a ver. Se você crê dessa maneira, levanta a mão. Aí um grupo pequeno levantou a mão. Depois ele perguntou: você crê que só as obras então é que te salva? Só elas que têm o poder de se salvar? Levanta a mão. Teve gente que levantou a mão. Aí ele fez a pergunta final: quantos aqui acreditam que Cristo salva, ele é o nosso Salvador, mas também tem que ter as obras, senão você não chega lá? Aí a maioria. Já pensou? No culto de emancipação. Então, a igreja, em geral, está muito aquém dessa reforma de Lutero. Essa reforma, infelizmente, precisa continuar acontecendo no coração das pessoas. Senão, não se chegará a lugar nenhum. O resultado disso é frustração em cima de frustração. Exatamente. Porque, na realidade, Regi, às vezes a gente tem também certas correntes pentecostais que também dificulta trazer essa raiz. Por exemplo, quando você traz aí o neopentecostalismo, você traz uma inovação, onde, tipo assim, ele atrai muitas pessoas que são simples, prometendo que Deus é o dono da prata e do ouro, e como o dono da prata e do ouro vai trazer prosperidade para a pessoa. Então, hoje também há diversos tipos de interesse na procura da palavra. Tem muita gente que recorre hoje à palavra para mudar de vida. É isso mesmo. E tem muito pregador que vende a riqueza, enquanto o centro da palavra é Cristo, é a salvação, é a missão de salvação. Aí a gente percebe que, às vezes, na sua grande maioria, há essa confusão, igual você falou. E em países e em regiões, em cada país, você percebe, por exemplo, Brasil, tem uma religião determinada que ela é mais acentuada em tal região, tal já é outra. Por quê? Depende muito da classe social das pessoas. Exatamente. Quanto mais as pessoas mais simples, essa promessa de que você vai ter uma mansão, você tem um céu e que você vai prosperar, você vai enricar, atrai as pessoas. É isso mesmo. Enquanto a verdade você diz aí que precisa ser burilada, não acontece, que é só a salvação. Infelizmente, nosso tempo acabou. Vamos fazer nossas considerações finais para a gente encerrar nosso... O tempo aqui voou. é. Reginaldo nem começou a falar, Então, rapaz. Fiquei quieto o tempo todo. vamos fazer nossos comentários finais para a gente encerrar nossa recapitulação. Vai lá, Wagner. Eu gosto sempre de deixar as considerações finais aqui para o dia de sexta-feira, porque eu acho muito interessante o que diz no livro Grande Conflito, na página 176. Diz bem assim: quando poderosos, esse é um comentário da irmã White, né? Quando poderosos adversários estavam se unindo para destruir a fé reformada, e milhares de espadas pareciam prestes a desembainhar contra ela, Lutero escreveu: Satanás está exercendo sua fúria, ímpios pontífices estão conspirando e nós somos ameaçados de guerra.
exortem o povo a contender valorosamente perante o trono do Senhor, pela fé e oração, de modo que nossos inimigos, vencidos pelo Espírito de Deus, possam ser constrangidos à paz. Nossa necessidade fundamental e nosso principal trabalho é a oração. Que o povo saiba que neste momento está exposto à lâmina da espada e à ira de Satanás, e que o povo ore. Ou seja, nós estamos falando aqui, você pode ser que não seja adventista, seja de outra religião ou de outra igreja, e muitas pessoas falam, não, os adventistas pregam uma mulher lá, escritora, chamada Ellen White, mas uma coisa eu falo para vocês, o que está escrito aqui e o que vem escrito na Bíblia são só coisas que se completam. E aquilo que está na palavra de Deus e aquilo que está aqui, nada se contradiz. É como Lutero falou, que a gente apenas ore para que o Deus da oração, né, o Deus Todo-Poderoso, haja em nossos corações. Exatamente. Eu quero fazer minhas considerações finais com base em quinta-feira, que nós não comentamos. Claro, não há tempo para isso, mas em linhas gerais, o subtítulo aqui, né? Obediência, o fruto da fé. Eu acho que isso responde muitas das nossas interrogações, muitas das nossas dúvidas. A gente sabe que a maioria dos cristãos, eles criaram confusão em relação à nossa salvação em Cristo, conquistada por Ele no Calvário, para nós, para que nós pudéssemos ser arrebatados, como disse Paulo, aos lugares celestiais em Cristo Jesus. A salvação é mais do que uma experiência para o futuro distante, em algum tempo. A salvação é algo que nós já podemos desfrutar aqui e agora. Né? Pela fé, nós já podemos viver nos lugares celestiais. Mas onde eu quero chegar, nas minhas considerações finais, é que não existe sim na cabeça das pessoas, mas de fato não existe confusão na questão da nossa salvação, a relação entre salvação, fé e obras, não existe confusão. Entenda só o seguinte, você foi salvo para viver uma vida nova em Cristo, em novidade de vida, uma experiência diferenciada, uma experiência que vai fazer também a diferença na vida dos outros. Esse é o fato. Muito bem. Vou fazer meu comentário e deixar o pastor encerrar. O Cristo falou, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Quando a gente conhece o Evangelho, conhece as Escrituras, a gente entende o que é salvação, a gente entende o que é graça. Né? A salvação, a graça, é uma promessa que Cristo fez para nós. Não que nós merecemos, mas Ele morreu na cruz por nós e nos deu essa graça, esse presente merecido. Então, o que Cristo promete para a gente é a salvação. Se alguém te falar que o Evangelho é te trazer prosperidade e que você não vai ter nenhum tipo de problema nessa vida, é um mentiroso, é um falso profeta. Sai fora porque ele está te enganando. O que Cristo te prometeu e prometeu para mim, para todos nós, é a coroa da vida, é a graça, a salvação eterna. Que Deus te abençoe. Bem. Bom, a parte de quinta ia dar um bom debate da lição. Porque o maior desafio do cristianismo é harmonizar graça, fé, obras. Porque se a gente não harmonizar e equilibrar isso aí, vai entrar sutilmente uma coisa chamada legalismo. Exatamente. E o legalismo, ele chega e tira toda a obra de Cristo e a gente começa a acreditar que a gente somos salvos pelos nossos esforços. Ou seja, é o que eu faço, é o que eu demonstro que me dá salvação. E essa seria a discussão entre quinta e sexta-feira, trazer esse equilíbrio aí. Mas o maior exemplo de tudo é conhecer Cristo. Conhecer Cristo. Onde eu conheço Cristo? Através da Bíblia. Ele é o grande cerne, ele é o aio entre a raça caída e a salvação. Jesus é quem conduz ao Pai e nós precisamos conhecer Jesus. E eu conheço Jesus como? Duas coisinhas. Estudando a palavra e através da oração. E algumas pessoas perguntam, por onde eu começo? Eu não sei, eu não entendo a Bíblia, não compreendo. Eu sempre falo assim, comece pelo Evangelho. Comece com o Evangelho, que você vai encontrar Cristo nele. E que nós todos possamos buscar esse equilíbrio, entender
equilibrar e harmonizar e compreender que nós somos salvos por Cristo. Ellen White tem uma citação muito interessante em uma mensagem que eu fiz sobre justificação pela fé. E a pergunta é: o que é salvação? E ela responde categoricamente: salvação é uma obra realizada por nós, fora de nós e sem a nossa participação. Salvação foi dada lá no Calvário. Tem muitas pessoas que oram dizendo assim: Senhor, salva-nos. Até agora a gente não entendeu, a gente já foi salvo. E a salvação se deu aonde? No Calvário. Exatamente. Salvação é uma oferta, é um presente, está aqui, né? Agora, outros também confundem como graça barata. Uma vez salvo, salvo para frente, para sempre, e não é assim. É por isso que a gente tem que trazer o equilíbrio, e esse equilíbrio a gente encontra na pessoa de Jesus Cristo. Que todos nós, que você que nos assiste aqui, possamos encontrar esse equilíbrio na palavra de Deus, encontrar Cristo ao abrir as Escrituras. E não se esqueça, Jesus, ele é a resposta e a solução para todos os seus dilemas da sua vida. É nele que encontramos graça, luz, paz, solução, resposta, esperança e salvação. Que Deus te abençoe. Amém.